Olá pessoal, tudo bem com vocês? Somos acadêmicos do curso de Nutrição da Universidade Federal do Amazonas, ISB. Hoje vamos apresentar o nosso trabalho de bioquímica, no qual o tema é Impacto da menopausa na resistência à insulina. Os autores deste trabalho são Evelyn Maricaua Nazário, Carol Pacheco Libório, Maria Eduarda Costa Oliveira, Maria Flor Vieira Hercos, Michele Ferreira da Silva e Rosita Michele da Silva Castro. Temos como docente desse trabalho professor Dr. Humberto Crisafulli. Este é o roteiro que iremos seguir durante toda a apresentação deste trabalho. A menopausa constitui o marco final e definitivo dos ciclos menstruais de uma mulher, caracterizando-se como a interrupção fisiológica da menstruação decorrente do esgotamento da função hormonal dos ovários. Esse processo é natural e inevitável, mas representa muito mais do que uma transição biológica. Trata-se de um período que envolve mudanças físicas, emocionais, psicológicas e sociais, tornando-se um momento significativo e muitas vezes desafiador ao longo da vida feminina. Durante essa fase, muitas mulheres enfrentam uma série de transformações que vão muito além do fim da capacidade reprodutiva. A menopausa pode despertar reflexões sobre o envelhecimento, a autoimagem, sexualidade e papéis sociais atribuídos à mulher. Além disso, fatores culturais, econômicos e étnicos influenciam profundamente a maneira como cada indivíduo vivencia esse período, desde a intensidade dos sintomas até o significado subjetivo atribuído a essas mudanças. Entre os sintomas mais comuns estão as ondas de calor, alterações de sono, irritabilidade, ressecamento vaginal e mudanças no metabolismo. No entanto, a intensidade, frequência e impacto desses sintomas variam amplamente entre as mulheres. Essa variabilidade ocorre porque a queda nos níveis de estrogênio afeta múltiplos sistemas do organismo, desencadeando respostas distintas dependendo da genética, do estilo de vida e das condições de saúde pré-existentes. Do ponto de vista metabólico, a menopausa exerce influência expressiva. A diminuição do estrogênio favorece o acúmulo de gordura corporal, especialmente na região abdominal, e aumenta o risco de alterações na pressão arterial. Esses fatores contribuem para o desenvolvimento da síndrome metabólica, um conjunto de condições que elevam o risco de doenças cardiovasculares e mortalidade para ambos os sexos. Contudo, em mulheres pós-menopausa, esse risco tende a ser maior, justamente devido às mudanças hormonais características dessa fase. Dentro desse contexto, a resistência à insulina se destaca como um dos principais mecanismos patogênicos relacionados à síndrome metabólica. Ela ocorre quando as células do corpo deixam de responder adequadamente à ação da insulina, levando ao aumento de glicemia e à sobrecarga do pâncreas. Com o tempo, essa condição pode evoluir para diabetes e aumentar a predisposição a diversas doenças metabólicas e cardiovasculares. É importante notar que a resistência insulínica não aparece somente após a menopausa. Ainda durante o menarqueme, mulheres podem apresentar condições como a síndrome dos ovários policísticos, que também está associada a uma marcante resistência à insulina. Isso indica que diferentes fases da vida reprodutiva feminina podem envolver alterações metabólicas relevantes, que se somam ou se modificam com a chegada da menopausa. Diante de todas essas evidências, torna-se fundamental compreender como as transformações hormonais, corporais e metabólicas características da menopausa influenciam a sensibilidade à insulina. Assim, o objetivo principal dessa pesquisa é analisar como as alterações da menopausa influenciam o desenvolvimento à resistência à insulina. Os métodos. Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de natureza básica voltadas apenas para a expansão do conhecimento, sem um compromisso com a aplicação de seus possíveis resultados. Portanto, buscamos aprofundar o conhecimento sobre o impacto da menopausa na resistência à insulina.
A presente pesquisa trata-se a uma pesquisa bibliográfica e tem como objetivo ser de forma descritiva com abordagem qualitativa. A busca pelos artigos foram realizadas na base de dados científica do Google Acadêmico e Cielo entre os dias 20 de outubro a 19 de novembro. Foram selecionados 6 artigos e um livro de Antônio Carlos Gil para a escrita do trabalho. Para identificar artigos relevantes, foram definidas palavras-chave de busca, como menopausa e resistência à insulina, síndrome metabólica na menopausa, causas da menopausa na resistência à insulina, tratamentos para mulheres na menopausa associada na resistência à insulina. As palavras-chave foram utilizadas isoladamente para ampliar a forma de busca. Os critérios de inclusão foram artigos que apresentavam relação direta entre o impacto da menopausa e na resistência à insulina, que estavam disponíveis na íntegra, com os anos de publicação entre 2005 a 2025 em uma língua português Brasil e inglês. Com isso, os dados foram analisados, compreendidos e interpretados a partir de sua relação com o impacto da menopausa na resistência à insulina, levando em conta como a redução do nível de estrogênio pode alterar o metabolismo da glicose e diminuir a eficácia da ação da insulina no organismo. A pesquisa mostrou que as causas da resistência à insulina no período da menopausa se devem a 2 fatores, sendo eles o acúmulo de gordura visceral e a baixa produção de estrogênio. A resistência à insulina leva à hiperuricemia, que é o excesso de ácido úrico no sangue, o LDL pequeno, lipemia pós-prandial, que é o aumento de gorduras no sangue após as refeições, retenção de sódio, hiperatividade simpática, o aumento do fibrinogênio e do inibidor do ativador do plasminogênio tipo 1, esses dois contribuem na coagulação sanguínea. Além disso, também leva à disfunção endotelial e nas mulheres pode levar também à síndrome dos ovários policísticos. Já o estrogênio, ele é um hormônio que ele é liberado do colesterol e é sintetizado principalmente nos ovários, no corpo lúteo e na placenta. Sua principal função é a vasodilatação, ou seja, sua baixa produção também contribui para o aumento de risco de problemas cardiovasculares. Porém, no contexto da resistência à insulina, sua deficiência afeta a sensibilidade à insulina, prejudicando assim o metabolismo da glicose e aumentando o risco de diabetes tipo 2. A forma de estrogênio que está em falta durante o período da menopausa é o estradiol. Durante o período pré-menopausa, o estradiol ele é bastante produzido, porém, no período da menopausa e da pós-menopausa, sua produção cai consideravelmente. Além do aumento da gordura visceral e da baixa produção de estrogênio, outros fatores que podem contribuir na resistência à insulina são os fatores genéticos, a obesidade e a inatividade física. Alguns sintomas das síndromes metabólicas que estão associadas à resistência à insulina. O primeiro sintoma é o aumento da adiposidade central ou a obesidade visceral, como também é conhecido. Isso acontece porque na perimenopausa, que é uma transição natural antes da menopausa, o corpo da mulher passa por muitas variações hormonais, principalmente pela redução gradual do estrogênio, que é um dos hormônios femininos. Como o estrogênio tem papel na distribuição de gordura, quando ele diminui, o corpo tende a acumular mais gordura no abdômen. E esse tipo de gordura central é justamente o que mais aumenta o risco de alterações metabólicas. O segundo ponto é a hipertensão, que é a pressão arterial elevada. Depois da menopausa, é muito comum a pressão começar a subir. E a causa exata disso ainda não é totalmente definida, mas existem algumas hipóteses importantes. Uma delas
é a hiperatividade do sistema simpático. A outra envolve alterações no sistema renina-angiotensina, que regula a pressão arterial. Essas mudanças fazem com que o organismo fique mais propenso a desenvolver hipertensão nessa fase da vida. E o terceiro sintoma é a diminuição do HDL, que é conhecido como colesterol bom. Quando o estrogênio cai no período pós-menopausa, o metabolismo dos lipídios também muda, e isso faz com que o HDL fique mais baixo, o que é um problema, porque o HDL é justamente o colesterol que ajuda a proteger o coração. Então, no climatério, essas alterações vão aparecendo e acabam aumentando o risco cardiovascular nas mulheres. Então, durante essa fase da perimenopausa e do pós-menopausa, muitas mulheres começam a apresentar um aumento de gordura abdominal, pressão alta e queda do HDL. Esses três fatores, eles têm relação direta com a resistência à insulina e ajudam a identificar as síndromes metabólicas. Por isso que é importante entender como essas mudanças acontecem no organismo durante a menopausa. Tratamentos. Quando as mudanças de estilo de vida elas não são mais suficientes, a terapia de reposição hormonal, TRH, ela passa a ter um papel central no tratamento da resistência à insulina na menopausa. De acordo com Souza et al. 2025, a TRH ela melhora o controle glicêmico tanto em mulheres com diabetes quanto em mulheres sem diabetes tipo 2, podendo reduzir a glicemia de jejum em cerca de 30% nas mulheres diabéticas. Além disso, ela melhora o perfil lipídico e a pressão arterial. E isso acontece porque o estrogênio ele repõe a sinalização metabólica, aumentando a oxidação de gordura, o gasto energético e reduzindo o acúmulo de gordura abdominal, o que diminui a inflamação e melhora a sensibilidade à insulina. Mas o tratamento, ele não depende apenas da terapia hormonal. O estilo de vida, ele é um pilar indispensável e muitas vezes é ele que determina o sucesso ou não do tratamento. Durante a menopausa, o corpo da mulher, ele passa por mudanças metabólicas profundas e a resistência à insulina, ela tende a aumentar, causando ganho de peso, inflamação e o acúmulo de gordura abdominal. Por isso, ajustar o estilo de vida se torna essencial. Primeiro é o emagrecimento, é um dos fatores mais importantes, porque a perda de peso, ela reduz a inflamação do organismo, diminui a resistência à insulina, melhora a qualidade de sono e até reduz sintomas como ondas de calor e fadiga. Além disso, muitas mulheres que conseguem reduzir o excesso de peso costumam precisar de doses menores de terapia hormonal, porque o excesso de gordura, ela prejudica a metabolização do estrogênio. E a alimentação também, ela tem um papel central. Dietas ricas em fibras, vegetais, proteínas, magras e alimentos de baixo índice glicêmico, eles ajudam a controlar os níveis de glicose e evitam pico de insulina. Reduzir açúcares e carboidratos refinados é fundamental para impedir que o corpo ele continue acumulando gordura, especialmente na região abdominal, que é a mais ligada à resistência à insulina. Outro ponto muito importante é a prática regular de exercícios físicos, tanto os exercícios aeróbicos, como caminhada e bicicleta, quanto os exercícios de força, como a musculação, que aumentam a sensibilidade à insulina, aceleram o metabolismo e reduzem a gordura visceral, que é a gordura mais perigosa. A atividade física ela também melhora a circulação, o humor e protege contra doenças cardiovasculares. O controle central do estresse é outro elemento essencial. Alto nível de cortisol, o hormônio do estresse, pioram a resistência à insulina e dificultam o emagrecimento. Por isso, práticas como meditação, yoga, técnicas de respiração e até momentos de lazer, eles ajudam a equilibrar o sistema hormonal e melhorar o tratamento como um todo. O sono de qualidade, ele também
não pode ser ignorado. Dormir bem regula o metabolismo, controla o apetite e reduz a inflamação. Mulheres que dormem mal tendem a ter mais dificuldade para emagrecer, além de apresentarem maior risco de desenvolver diabetes do tipo 2. E em alguns casos, a suplementação nutricional ela pode ser necessária. Vitaminas como vitamina D, magnésio, ômega 3 e complexos antioxidantes ajudam no metabolismo, na sensibilidade à insulina e na redução da inflamação, sempre com orientação profissional. Por isso, quando unimos a terapia de reposição hormonal com mudanças estruturais no estilo de vida, o tratamento se torna muito mais eficaz. Estilo de vida e terapia de reposição hormonal não dependem, eles se complementam. Essa combinação, ela melhora o equilíbrio metabólico, reduz sintomas da menopausa e ajuda a controlar de forma mais completa a resistência à insulina. A partir dessa revisão, foi possível observar que a menopausa tem uma influência sobre o metabolismo feminino, especialmente no aumento da resistência à insulina. As mudanças hormonais, principalmente a queda do estrogênio, junto ao acúmulo de gordura e alterações inflamatórias, contribuem para o desenvolvimento da síndrome metabólica e aumenta o risco de doenças cardiovasculares e diabetes. Dessa forma, o objetivo principal do estudo foi alcançado, mostrando que a menopausa realmente interfere na sensibilidade à insulina. Este trabalho tem limitações, pois se baseou apenas em fontes bibliográficas e fatores culturais e sociais que variam bastante entre mulheres não puderam ser explorados de forma detalhada. Portanto, é importante que novas pesquisas analisassem com mais clareza os efeitos da terapia hormonal, pois, apesar dos benefícios apresentados, ainda existem dúvidas sobre os riscos e sobre o acompanhamento ideal para mulheres que estão nessa fase. Aqui são as nossas referências utilizadas para a elaboração desse estudo. Agradecemos por ter assistido o vídeo até o final e muito obrigado pela atenção.